Jesus a todos, sejam bem-vindos em mais uma aula hoje a ser ministrada, lição de número 5, crendo em Deus Pai. Vamos logo iniciar com uma oração para que Deus possa nos abençoar hoje, nos guiar, nos dar uma boa direção e trazer o entendimento da palavra de Deus, que é o que nós precisamos, né? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, toma o primeiro e último lugar, dá entendimento, Senhor, sabedoria, a Deus, a mim que vou ministrar, aqueles que vão ouvir, Senhor, a Tua palavra, que possam trazer a compreensão, o entendimento da Tua palavra, das Sagradas Escrituras. Ó Deus, iremos falar dessa lição, crendo em Deus Pai. Senhor, toma a direção, é tudo que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos que estão conosco. Tenho boas notícias a você que está chegando aqui, né, nessa nossa quinta lição do segundo ciclo. Eu tenho observado, sempre acompanhando as pessoas que estão, né, sendo as cadeiras cativas conosco. Às vezes não acompanham aqui na live no momento, todos os domingos a partir das 15 horas da tarde, já são 15h18, né? 18 minutinhos de atraso. Hoje, como eu não poderia deixar, quero parabenizar a todas as mães. Hoje é o Dia das Mães, muitas pessoas se reúnem com a sua família, né? Com as suas mãezinhas, a avó que é mãe, né? Cuida da gente. Então, você que tem esse dom especial, a qual o Senhor concedeu esta oportunidade de você trazer à luz. Como foi que eu vim ao mundo? Através de uma mulher, né? Isso é óbvio. Não foi através de um homem. Na verdade, o homem é meu genitor. Ele me colocou no mundo, né? Quem traz a vida é o homem, mas quem dá a luz é a mulher. E este casamento é a maior dádiva de Deus. A união, o casamento, né? Onde os dois estão interligados. Quero dizer uma coisa para você. Não valorize a sua mãe, né? Não deixe de se lembrar dela somente hoje, né? No Dia das Mães. Lembre-se de sua mãe todos os dias, nos momentos que ela mais precisa, nos momentos que ela mais, tanto sua mãe como seu pai, a todos aqueles que se dão como o seu próximo. Ajude, principalmente os da de sua casa. Eu costumo muito dizer, né, e esta é uma mensagem muito enfática na Bíblia, que se você não cuida dos seus, nem dos seus familiares, você negou a fé, e é pior que o infiel. Então, tenha esta doutrina conservadora. Cuide dos seus familiares. Traga a doutrina para dentro da sua casa. Não queira apenas doutrinar, né, os que estão de fora. Dizer como é que deve andar. Ande você, dê o exemplo. Tá bom? Quem sentiu dores de parto sabe o que são dores amargas. 9 meses sofrendo, 9 meses ali em momento de alegria, né? Momento de felicidade por carregar você na barriga. Pois é. E no dia certo, né? No 9º mês, ou 7º, ou 8º mês, não sabe. Nós sabemos que são 9 meses o período da gestação, em que vem as dores de parto. Nós sabemos as dores que sua mãe sofreu, que ela sentiu. E hoje, nada melhor do que a gente ter esse reconhecimento e dizer muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Amém? Deus abençoe a todos. A todas as mães. Bem, pessoal, e eu queria já de antemão fortalecer aqui as pessoas que estão chegando aí. Seja bem-vindo, viu? Você que está nos assistindo aqui no YouTube, né? Você que faz parte da sala Brilhantes Discipulando de Jesus,
Vá de Meco, vem comigo. O que você está achando das aulas? Tá bom? Olha, esses conteúdos aqui, eu tenho sempre me esforçado para que eu possa trazer sempre conteúdos que sejam libados na palavra, que tenham, né, o prumo esteja perante a Bíblia, o norte, né, seja guiado pela palavra de Deus. Esta lição é uma lição do segundo ciclo, né, que ela é elaborada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, tá bom? Segundo ciclo, com o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Então, eu gosto de ter essa demonstração, mostrar mostrar, né, qual é a lição que nós estamos estudando, lição de número 5. Esse é o meu comportamento que eu tenho de estar aqui assim, mostrando para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. A nossa quinta lição, crendo em Deus Pai. O nosso texto bíblico base hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. E depois o versículo 3 ao 5. Aí a gente pula para o livro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor mandou, o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra que passais a possuir. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta, que guardes, para que bem te suceda, e muito se multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder ou forças. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como uma pomba, e ouvindo-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Eu queria só fazer aqui uma alusão a uma coisa. O que você entendeu na hora que eu li essa passagem aqui, ó? Deus de teus pais, que disse o Senhor, entrará na terra, que mana leite e mel. O leite é de cabra e o mel é de tâmara. Pois é, a gente pensa que é mel de abelha, né? Não. Isso que eu estou falando aqui está embasado em estudos, tá? Não é mel de abelha, é o que brota da terra. Então a tâmara é muito conhecida nessa região de Israel, a terra onde eles vieram a passar a possuir. E o mel que se produz é o mel da tâmara. Não sei se você já comeu em algum momento. Existe muitas essas tâmaras, né, ressecadas, e elas são muito doces, tá? Ali é o mel, ali é o doce da tâmara mesmo. Então é extraído o mel da tâmara, e o leite é o leite de cabra. Só pra gente, que é na nossa realidade aqui, no caso eu estou falando aqui do Ceará. No Ceará, se falar leite, é leite de vaca, né? Falar mel, mel de abelha. Então, assim, é um contexto diferente da nossa realidade. Só para poder trazer esclarecimento para vocês, tá bom? A nossa meditação, o versículo de hoje é: Jesus respondeu:
Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizem que é o vosso Deus. João 8:54. Vamos lá, pessoal. Iniciar. Introdução. O primeiro artigo do credo apostólico inicia com o verbo creio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Este artigo reproduz a maneira que a Bíblia revela Deus aos seres humanos e a verdade que os cristãos creem ao longo da história da igreja. Ele é o Deus Altíssimo, Ele é Pai, Ele é o Criador do céu e da terra. O Deus que a Bíblia nos apresenta interage com o ser humano necessitado da sua graça salvadora. Esse Deus Todo-Poderoso, quem é a essência, é inatingível e habita em lugares altos, inclinou-se para a raça humana e revelou-se para todos os quantos desejarem conhecê-lo para sempre, sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Estudaremos nesta lição justamente sobre este assunto. O Deus Altíssimo. Pessoal, eu queria aqui trazer aqui uma proposta pedagógica para vocês sobre o credo, né? Credo apostólico. Eu vou fazer aqui a leitura do credo apostólico para vocês. Não sei se você já ouviu. Ele tem muita similaridade com o credo, né, que a Igreja Católica tem o costume de rezar. Assim como o Pai Nosso também. O que nos traz a maior advertência, preocupação, é a maneira das expressões das palavras. Por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso, quem vê eu orando o Pai Nosso, ou lendo como está na Bíblia, ele tem umas pequenas diferenças. É importante você saber como se expressar. Porque assim, quando Jesus fala sobre o Pai Nosso, ali é uma oração modelo. O que é uma oração modelo, né? É um exemplo a qual você vai tirar cópias dali. Jesus não disse que era para orar só daquela maneira. Essa é uma grande diferença dos crentes, os evangélicos, né, e os católicos, que fazem as petições de rezas, de repetições. E a oração, ela não é tanto uma repetição. Entra no teu quarto e ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Veja bem, quando você diz o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o quê? Teu nome, não é vosso nome. Porque quando você diz vosso nome, você está implicando a oração que Jesus também está rogando aos outros nomes de Deus, como se houvesse outros deuses. Vosso nome. Venha a nós ao teu reino. Aí você, né, diz vosso reino. Quantos reinos de Deus tem? Só é um. E seja feita a vossa vontade. Quantos? Ah, mas essa expressão vossa, não seja ignorante, professor. É porque essa expressão não está significando dizer que a expressão vossa, né, é várias pessoas. Oxe. E por que não segue o que diz o grego? Se está escrito teu, então diz teu. Teu reino, tua vontade e o teu nome.
Ah, não, é porque eu me expresso como o latim que diz Vossa Senhoria. Veja bem, a expressão vós, vossa, né, vosso, ela dá margem a uma autoridade que é de várias pessoas que ocupam aquele espaço. O Vossa Senhoria, será que existe só um juiz para eu dizer Vossa Santidade? É só uma santidade que existe? Não, são já várias outras santidades existiram antes. Mas quando você representa a Deus, veja o que diz bem no início da lição, o texto bíblico base, ele fala claramente: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por que não diz vosso coração? Vosso Deus. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, nessas modificações que parecem ser ingênuas, mas tem sim por trás um amparato para que as pessoas tenham essa margem de aplicar outras adorações, divindades nas petições. Isso não é conveniente, né? Para quem está ensinando a palavra de Deus, eu tenho que falar essa verdade para você. Quando você for orar, diga teu Deus, o teu reino, a tua vontade. Tá legal? Então o credo também tem uma diferença. Eu vou ler aqui o credo apostólico e você vai ver como ele tem uma similaridade, né, com o que a Igreja Católica fala. Mas veja a expressão de divindade, nos referindo ao conceito de divindade na perspectiva trinitária, estudada na lição anterior, que é sobre o Deus Trino, né? Vamos lá, o credo apostólico. O credo apostólico, ele são 12 pontos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, ressurreição do corpo e na vida eterna. Eu acho que você deve ter percebido quando eu falei na Santa Igreja Universal, né? Porque quando você faz o credo da igreja, você diz na Santa Igreja Católica. Então você, até porque católica se compartilha, né, a posição apostólica, e na verdade ela não é romana. Nós somos do credo universal. Essas pequenas diferenças faz um grande significado. Tá bom? Se você nunca ouviu, esse é o credo apostólico. O Deus Altíssimo. Deuses e divindades. As pessoas das mais diferentes culturas clamam por uma divindade. Inconscientemente, o ser humano tem necessidade de buscar respostas em outras fontes para suas crises existenciais. A ideia é que estamos soltos neste mundo, sem quaisquer razões
coerentes, que nos deem um sentido à existência, é devastadora para o ser humano sem Deus. Assim, a pessoa humana peregrina por esta terra em busca de explicações para o sentido da sua vida. Por isso, inventa divindades que preencham o vazio do sentido da vida e tem sido a saída para muitos. Olha, a realidade é que há muitos deuses. Há muitas formas de clamar a Deus. Há muitos caminhos. Em Provérbios, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. De que maneira você vai encontrar o melhor caminho? Este caminho, quando ele se refere, ele está falando a uma maneira de você progredir para agradar a Deus. Então existem muitas maneiras, né, de você buscar o agrado a Deus, o favor a Deus. O Salmo 115, fortemente, ele diz assim, Salmo 115, da Bíblia Sagrada, diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos, daqueles que fizeram a pergunta: onde está o teu Deus? Os ídolos deles são a prata e o ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que o fazem e os que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós que temeis ao Senhor, confia no Senhor. Ele é o auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. O salmo continua. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não veem. O que é que ele está falando aqui? De uma imagem de escultura. Quando as pessoas no mundo proclamam a um Deus ou alguma imagem de quaisquer situação que seja, de homem ou de animal, e possibilita esta imagem a um Deus, né? E procura clamar a uma estátua, a uma imagem, e você olha para a imagem com aquele olhar, diz assim: olha, aqui é uma foto de um familiar, é como se fosse a representação de um familiar meu que morreu, e eu estou aqui suplicando para ele fazer a intercessão do vosso Deus, olha só, do vosso nome. E não é desta maneira que nós clamamos, porque a palavra de Deus nos bota a um Deus vivo, a um Deus que tem a possibilidade de te responder. Quando você clama a um Deus, né, por mais que seja uma imagem de algum santo, algum personagem da Bíblia, que você o considera sagrado, ou que tenha tido uma vida ilibada, uma vida de testemunho cristão, mas essas pessoas, elas não têm a autoridade embasada no credo apostólico de lhe trazer alguma resposta ou salvação. Porque ao ponto que você para analisar, tem um que ressuscitou dentre os mortos. Você não vê escrito na Bíblia, em nenhum outro livro de história, onde fala da
de alguma mulher ou de algum outro homem que tenha ressuscitado, subido ao céu e sentado à direita de Deus, intercede por nós. Quem é este? Semelhante ao Deus único, o Deus de Israel. O Shema, a qual nós conhecemos, ao qual diz: Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Ershad. Isto quer dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é um. Só há um só Deus, a qual nós temos a expressão de dizer: o teu Deus, ao teu nome, a tua vontade. Quando você clama ao Senhor, quando você se devota a um só Deus, você está assim, tendo esta postura. O principal fator que mais chama a atenção de Deus é esta postura de fé. Porque o que hoje está acontecendo é uma falta de fé. E a falta de fé, se você continuar a se devotar a uma imagem de escultura, crendo que aquela imagem é uma representação de alguma santidade, ou vossa santidade, seja como você bem entender, mas a Bíblia diz que torne-se semelhante a uma imagem de escultura. Tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem, mão, mas não apalpam. Torne semelhante a eles, inúteis, inutilidade total. Não existe bênção sobre estátua. Não existe bênção sobre alguma representação estatual, de estatueta, de amuleto, que traga alguma imagem de um homem ou de uma mulher. Não tem bênção. É inúteis. Aleluia. E Deus, Ele é mexido com a fé. Quando você começa a perceber, lá em Abraão, ele morava na cidade de Ur dos Caldeus. Quando ele foi mexido com ele, uma voz que disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu àquela voz que o mandava ir. Veja, ele abandonou os deuses dos Ur dos Caldeus, que são vários deuses dos caldeus, Baal e outros mais. São muitos os nomes. Mas quando você se devota só a um só Deus, olha a história de Abraão. O que Deus fez com Abraão? Porque ele se devotou a um Deus. Como é esse Deus? Que imagem era esse Deus? Invisível. Este mesmo Deus apareceu para Moisés. Ele veio numa sarça ardente. Ele começou a se revelar para as pessoas, sem imagem, sem aparência. E então veio os 10 mandamentos. A partir de então, o primeiro mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, debaixo da terra ou embaixo da terra, nem no mar, nem em nenhum lugar, nada semelhante, nada faça para adorar. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ponto final. Quem é você para querer fazer alguma imagem e dizer que se você acender algum incenso, fazer alguma oferta a esta imagem, você vai ser atendido? Quem é você? Se a Bíblia diz que se você fizer uma imagem, se devotar a ela, você vai ser igual àquela imagem. Inútil. É impressionante, mas é o pecado que Deus mais abomina, é a idolatria. Se está na Bíblia, por que não explica? Por que não ensina? Foi por isso que teve tanto impacto com o Martinho Lutero, porque ele mostrou a verdade. Ele pegou a palavra de Deus e começou a ler ela em alemão, para as pessoas entenderem, porque até então era lida em latim e o povo não sabia de nada. Porque aí vem a tal da questão: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Por que as pessoas têm tanto medo dessa verdade? Eu falo até me referindo também às denominações evangélicas. Tem muitos líderes que têm medo da verdade. Não ensinam determinados pontos da Bíblia porque não sabem explicar. Não sabem dizer o que significa determinadas passagens bíblicas porque eles têm medo de se defrontar e achar assuntos como dízimo. Olha, eu não vou... Olha, se tu não sabe falar, se tu não entende, se tu não estudou, cara, pede para sair. Pede para sair. Tu não é digno de onde está, se tu não sabe nem explicar. Para que foi que Deus enviou a responsabilidade de ser dizimista? Se nem esse assunto tu sabe explicar, tu vem querer dizer que tu é pastor de igreja? O dízimo. Eu vou ser curto e claro aqui para você. Que diz assim, olha, eu não dou o dízimo por causa que está na lei, a lei não é abolida. Pois é. Escuta essa daqui. Eu fui do mundo e me desviei. Eu me afastei do evangelho. Vem cá. Você que está à igreja há algum tempo já. Quando você estava no mundo, quanto é que tu gastava lá no mundo com as bebidas? Quanto é que tu gastava no mundo lá com prostituições? Mantendo mulheres alheias a teu favor? Quanto é que tu gastava? Hein? Pagando bebida e droga para as pessoas? Quanto é que tu gastava? Tu pensa que eu não, já passei de gastar 1.000, 2.000 ou muito mais dinheiro no final de semana? Aí vem se falar de dízimo, a pessoa, não, o dízimo é da lei. Para de ser avarento, meu irmão. O dízimo é do Senhor. Vamos ter responsabilidade de ajudar a casa de Deus para que haja mantimento na sua casa. Como é que vai pagar uma energia, manter a obra, manter um missionário, ter os seus trabalhos? Hein? É com as doações, o dízimo e as ofertas na casa do Senhor. Vamos ter consciência. Não precisa muito distante desse assunto, não. Lá no mundo tu gastava tudo que liso pra casa, pegava os tapas da mulher quando chegava em casa, né? Se é que tinha, né? Você sabe o que é gastar dinheiro? Me permita que eu sair da descrição. Gastar dinheiro é quando você tem uma meretriz na sua vida. Você é casado. Aí você vai ver o que é gastar dinheiro. Essas mulheres têm que manter o luxo. É cabelo, é unha, é uma marquinha de bronze, né? É roupa, é cílios, né? É um celularzão de alta tecnologia. Tudo isso aí é gasto. E você banca. Por que que tu hoje está na casa do Senhor, recebe o benefício de Deus, recebe a bênção de Deus e agora não quer ser correspondente com o que Deus está fazendo na tua vida? Se toca, meu irmão. Ah lá, bacharaca. Toque, meu irmão. Se liga, meu irmão. Incognoscível. O Deus apresentado nas Escrituras Sagradas não pode ser inventado pela mente nem pelo coração de ninguém. Nem podemos nos relacionar com Ele à base de dinheiro. O Deus da Bíblia suplanta o desejo do coração humano e não se coaduna com a imaginação da mente humana. Os pensamentos do Altíssimo são diferentes dos pensamentos dos homens. Isaías 55, versículo 8, que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Assim como os céus é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Deus não pensa como o homem pensa. O propósito do homem é um e o de Deus é muito maior.
Quando o Senhor está te advertindo uma coisa, é porque a visão dele é lá o futuro, é o que está por vir. Às vezes, quantas a gente vê situações, né, de exemplos, como eu vou dizer aqui de um, o cara se preparou para viajar com a família e ele trocou a bateria do carro, revisão geral, né, precavidas, preventivas de viagem, né, calibrou o pneu, tava tudo ok, trocou a bateria, né, já tava velha e tal. O carrinho dele era um Passat, um carro novo. E ele fez toda aquela avaliação e ele deixou o carro na área e ele disse: mulher, eu vou só ali comprar os pães e já já a gente bota as coisas dentro do carro para poder viajar. E aí, esse tempo que ele foi comprar os pães na padaria, de repente a mulher liga pro celular e disse: amor, o carro tá pegando fogo. Eu estava aqui jogando aqui água para tirar algum resquício de poeira do carro e o carro de repente começou a pegar fogo. Aí ele disse: deixa pegar fogo. Esse vídeo talvez, se você viu na internet, você sabe que eu estou falando a verdade. Ele disse: deixa pegar fogo. É porque não era para nós viajar. Porque se nós, é melhor que ele pegue fogo aí, sem ninguém estar dentro, do que nós, a família toda viajando e o carro pegar fogo e acontecer algum acidente. Então você não sabe o que estava previsto de mal acontecer a você e o Senhor teve uma providência, porque o material, segundo esse homem falou, você pode correr atrás, mas a vida, se você perder, não pode mais correr atrás. Então os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Eu cabe a dizer, cabe a nós muito a dizer, corrigindo, que há males que vêm para o bem. Pois é. São inúmeras as situações onde você sofre um acidente, onde você passa uma decepção amorosa, e às vezes você fica entristecido porque não deu certo aquele relacionamento X. E às vezes Deus está te dando um livramento. Porque às vezes você pensa uma coisa e quando você menos espera, não era aquilo que você quer. Porque o coração do homem é enganoso. Mentiroso é o teu coração. É por isso que a gente tem que estar sempre na vontade de Deus. Do teu Deus, ao Senhor teu Deus. Entrega toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, todas as suas esperanças ao Senhor. Em Salmo diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Estes, por vezes, não acolhem a manifestação divina nas coisas mais simples da vida. Tem aqui uma vamos aquele Filipenses. Olha, se mexer com a Bíblia comigo, eu falo. Capítulo 2, versículo 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí você vai falar assim: primeiro Jesus diz, é necessário que eu seja espancado, humilhado, cuspido, açoitado. Aí você diz assim: não, isso não vai acontecer contigo não, Senhor. Eu não vou deixar não. Foi o que Pedro fez. Foi o que Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Tu não entende as coisas de Deus, e sim as que são dos homens. A mentalidade dele não era transformada. Ele não compreendia ainda o mistério do propósito sacrificial de Jesus. Porque Cristo, a nossa vida, ele estava como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E qual o propósito? Para que eu e você estivesse aqui, ouvindo aqui essa live. Foi para isso que Cristo morreu, ó. Para te dar uma segunda chance. Terceira, quarta, quem sabe? Décima, quem sabe? Nesse aspecto, o Deus da Bíblia é incognoscível, o que não se pode conhecer. Ele é diametralmente oposto a tudo que o ser humano fez ou faz. E age de modo que o pensamento humano não pode exauri-lo ou compreendê-lo. Por isso o homem por si mesmo não pode conhecer a Deus. Essa passagem eu quero ver. Romanos, capítulo 11. Versículo 34 e 35. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para ele, para que ele sejasse recompensado? O homem por si mesmo não pode conhecer a Deus. Quem compreende? Quem foi que deu a Deus para que ele pudesse ser recompensado? Pois quem pode compreender o Deus Trino? Pessoas simultaneamente unidas e trabalhando conjuntamente em favor do homem e do mundo, como uma verdadeira comunidade. Ele é a prova de si mesmo. Deus é incognoscível, insondável e fora do alcance do ser humano. Por isso, ele se deu a conhecer ao ser humano. Só podemos conhecê-lo por uma única e exclusiva iniciativa, a dele mesmo. Sendo quem é, faz e age. Qual é a razão de que alguém tentar provar a sua existência? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não conforme às sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, diz, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, dos quais nascem inveja, porfia, quer dizer brigas, blasfêmia e ruim suspeita. Contenda de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. É só pancada hoje, viu? Qual é a razão de alguém tentar provar a existência de Deus? Deus, por si mesmo e por intermédio das Escrituras, é de variadas experiências de pessoas simples. Prova, sem desejar provar alguma coisa, porque ele não precisa, que é o Deus vivo, presente, que age a que se dar a conhecer. O advento do seu Filho, Jesus Cristo, é a expressão máxima do seu plano divino, em que Deus se revela à humanidade. Quão maravilhoso é o Deus Altíssimo! Deus Pai, o Pai do Filho. O único Deus verdadeiro é o Pai por natureza e eternidade. Jesus Cristo disse, meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Em seguida, reafirmou a unidade na Santíssima Trindade. Eu e o Pai somos um. Assim como um são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai demonstrou o amor pelo Filho, revelando-se no batismo de Jesus.
Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Deus é o Pai que ama e tem prazer no Filho, e deliberadamente o doou para a humanidade. É um Pai que não mediu esforços para amar no seu Filho a humanidade toda. Um Pai que buscou os perdidos no mundo por todos os caminhos e descaminhos. Num tempo onde muitos possuem uma visão deturpada sobre Deus, precisamos compreender adequadamente a visão bíblica de Deus, que ama infinitamente o seu Filho e, por consequência, os seus filhos espalhados pelos 4 cantos do mundo, que somos nós. O nosso Pai. Se o Deus Altíssimo é o Pai de Jesus, Ele é o nosso Pai também. E, portanto, somos herdeiros dele e co-herdeiros de Cristo, o nosso irmão. Aqui eu quero falar uma coisinha aqui. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Está escrito assim: se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vou fugir aqui um pouco, né, do rumo da lição, só para explicar aqui sobre a questão do filho, nós como filhos também. Antes de você aceitar Jesus, porque Deus só tem um filho, chama-se unigênito, Jesus. E antes de você aceitar Jesus, eu e você, antes de aceitarmos, nós não passamos de criatura. Para que você pudesse, certo, ser chamado filho de Deus, você tem que aceitar Jesus. Porque está escrito que em Evangelho de João capítulo 1, logo nos primeiros versículos diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, aos que creem no seu nome. Está escrito isso, não está? Pois é. Então, antes disso, você era criatura, não filho de Deus. A gente é filho de Deus por adoção, por causa de Cristo e do seu sangue, que nos une, nos purificando e perdoando nossos pecados. Herdeiros de Deus em seu sofrimento, em sua renúncia ao egoísmo desse mundo, em sua liberdade de servir ao próximo, pois o Pai serviu o mundo enviando seu Filho, né? Onde está escrito: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho também serviu o mundo. 5:17 de João. Vamos ler, sem perca de tempo. 5:17. Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Servir, está sempre trabalhando em prol das pessoas. E nós, no Pai e no Filho, somos conclamados a servir o mundo com o grande amor que Ele, o Pai, nos amou. Deus estava em seu Filho, derramando o seu amor para toda a humanidade. E por isso, Ele também é o nosso Pai. Cuida de nós, ama-nos, guia-nos em bons conselhos e direção. Deus é o nosso Pai. Uma relação filial. No texto em que revela tamanha intimidade com Deus, o apóstolo Paulo diz: porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filhos,
ao qual clamamos Abba Pai. Olha, Romanos, eu tenho uma coisa aqui para falar muito séria. Você nem imagina o que eu vou aqui falar agora. Vou até me segurar para não me emocionar. 8,15. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. 8,15 de Romano. Aqui está dizendo que você era escravo do pecado, foi liberto por Cristo e agora outra vez se tornou escravo. Mas agora você não está mais escravo do pecado. Você está com espírito de temor, como se fosse escravo. Só uma palavrinha você já vai entender. Tem certas denominações que se dizem cristãs, aonde você está, que lá você vive debaixo das mãos do líder responsável. Você só faz as coisas se o líder permitir. Você só faz as coisas que o líder ensinar. Você só faz as coisas que o líder... E se você desobedecer a voz do líder, você vai ser punido. Você vai ser disciplinado. Você vai ser debaixo de óleo, debaixo de punições, né, de disciplinas. Aí você vai estar debaixo de temor novamente. Um espírito de escravidão. Quer dizer, a pessoa voluntariamente agora vai ser escrava da liderança da igreja. E Jesus disse que tu não foi chamado para isso. Existem determinadas igrejas que fazem de você tão escravo que você vive atemorizado. Olha, eu tenho que fazer isso porque o líder mandou. Porque a pessoa aqui me disse que eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, já tem aquela punição por trás. Jesus não te chamou para isso não, meu irmão. Ele te chamou foi para ter liberdade, alegria no Espírito. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vós não recebeste o espírito de escravidão, mas recebeste o espírito da adoção, a qual você clama, papai. Papai, estou livre. Se você está num sistema que te deixa oprimido, cabisbaixo, com medo de chamar a tua atenção, ei, cuidado. Saia daí agora. Esse lugar não é de Deus. Você está com medo? Você está passando problemas com temor? O espírito de temor? Deus te chamou, foi para tu estar no espírito de adoração, no espírito de clamor a Deus, clamando, papai, glória a Deus, aleluia. É diferente. Entendeu? Oh, glória. Eu passei. Se você estiver passando por isso, a mensagem é para você. Porque eu passei por isso. Eu fui para um culto de pregação, pedi com antecedência, foi todo mundo proibido de ir para esse culto. Quando foi no dia seguinte, o pregador era até o Marco Feliciano. Vocês sabem quem era o pregador que a gente foi assistir. Um evento até grande, né? Marco Feliciano, pregador que tem grande conhecimento da palavra de Deus. Foi todo mundo disciplinado. Aceitei a disciplina. Eu não estava nessa igreja? Aceitei. Mas depois que passou o período da disciplina, que chegou, digo, olha, vamos tirar aqui esses irmãos. Um mês eu passei.
sem ter oportunidade de nada. Até o dirigente da igreja foi disciplinado. Passado esse período, numa quinta-feira, tirou os irmãos da disciplina. No outro dia, eu fui lá e disse: ô pastor, eu vou voltar para a igreja de onde eu era. Não era nem a igreja que eu tinha aceitado Jesus. Paguei o preço, mas aprendi. Glória a Deus. Vamos lá. Uma relação filial, né? Aqui o apóstolo afirma que, pelo Espírito Santo, temos um relacionamento de filhos com o Pai. E pelo mesmo Espírito, de reconhecê-lo como Abba Pai. Isto é, a proximidade com o Pai. Uma intimidade que só o Espírito Santo nos dá. Um relacionamento de confiança entre Deus e os seus filhos. Pois o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, cremos em Deus Pai, porque Ele é o Pai do Filho e o Pai de todos nós. O Pai querido que se relacionou conosco em amor e misericórdia por intermédio do Espírito Santo. O Deus Criador do céu e da terra, o universo inteiro, considerado infinito para uns, limitado para outros, em expansão por alguns, esse mistério ninguém consegue desvendar. O universo tem fim? Tem origem? Como explicar nenhuma vida inteligente em outro planeta? Até agora nada desconstruiu a certeza do homem de que somos os únicos seres vivos conscientes neste infinito universo. E os jardins, e os frutos frondosos, a beleza da terra, o verde das plantas, que nos alimenta, que nos protege com sombras, e o azul do mar, que nos faz lembrar o quanto somos finitos, pois há um mundo implorando por debaixo das águas. As leis da física, tudo em ordem, nada desajustado. Quando o ser humano intervém na natureza, desajusta tudo, a ordem, e causa um caos para os outros seres. Tudo faz sentido quando compreendemos pela fé que Deus criou todas as coisas. Olha, a esse respeito, eu quero dizer uma coisa bem clara. Nunca se viu tamanha precisão em tudo sobre a Terra. Eu vou ser bem breve nisso aqui. De todos os planetas que tem, né, a Terra é o único planeta habitável. Para você que tem problemas de crença sobre Deus, a Terra é o único planeta que tem toda essa fauna e flora tão perfeita, uma sincronia exata. Ainda falando da Terra, você sabia, né, que a Lua, que gira em torno da Terra, ela é o satélite da Terra. Sabe para que serve? Para poder atrair os meteoros, né, e os cometas que vêm confrontando a Terra, ela rebate esses meteoros. Imagine se não existisse a Lua, viveria caindo vários meteoros sobre a Terra. E além, se eles chegarem a passar, existe uma camada de ozônio que